Tudo certo. Família Aerocast, é muito bom estar com vocês. Nós começamos o ano com alguns podcasts que foram gravados no ano passado, mas enfim, estamos aqui começando a nossa jornada 2023 e esse mês de fevereiro é mês de aniversário da AeroChurch. Parabéns, 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 AeroChurch. Gente, já se passou um ano. Estou muito feliz de poder comemorar esse um ano de aniversário da igreja e, como sempre, estou muito mal acompanhado pelo nosso querido amigo Cláudio Borges. Olha, o sentimento é recíproco. O sentimento é recíproco. E na realidade a gente só trata mal quem a gente mais gosta. Inclusive a convidada de hoje eu não vou usar falar dela porque essa honra é tua. Isso é honra. Mas a gente trata muito mal ela, porque a gente gosta bastante. Falando em tratar mal, né? Você vai falar do nosso... Pode apresentar. Né? Mas eu não vou tratar tão mal, porque hoje o cremezinho dele, da Frozen, me salvou. Não salvou, né? Sério, mano? Não resolveu nada. Não resolveu. O meu cabelo... Aí é milagre, né, mano? O meu cabelo ele tem uma duração muito restrita, né? Eu tenho que pentear ele dura uns 15 minutos apenas. Mas vamos apresentar o nosso amigo boliviano, o Salomão. E aí, galera? Salomão. Mano, um ano novo, mas tem coisa que mais não muda, né, metalizado de barulho. Cara, é um milagre. A gente pode fazer uma oração, uma campanha e talvez seu cabelo aí dê uma leve melhorada, mas, cara... Eu tô deixando ele crescer porque eu vou usar Babyliss. Muito top, bom, mano. Muito bom. Gente, olha, o podcast de hoje está muito, muito importante para mim, porque a pessoa que está aqui do meu lado direito... É nepotismo isso aí, cara. É nepotismo. Ela fez parte de toda a minha vida até hoje, né? E com vocês, minha querida e amada irmã, Karen Oséia. A Kinderwoman. Cláudio. Apelido carinhoso. Kinderwoman é ótimo. Muito bom. E aí, Karen, como é que tá? Tá empolgada com esse papo de hoje? Estou com medo também, né? Mas tudo bem, estamos aí. Pode ficar tranquilo, a gente nunca constrange os nossos convidados. Imagina, eu vi aqui no começo assim, tudo bem, muito assim, aconchegante. A gente faz tudo pra que todo mundo se sinta igual, assim, igual você. Então, todo mundo que vem aqui se sente exatamente assim. Entendeu? Eu espero. Não gostamos de tratar ninguém diferente. Claro, com certeza. E aí, Karen Oséia? Bom. Pinto Souza agora, tá? Pinto Souza, é verdade. Casada. Não, uma das coisas que a gente precisa conversar também é sobre esse rolê do casamento, né? Porque a Karen, ela era a arqui-inimiga do Matheus, né? O Matheus, ele vai vir aqui em breve, né? Ele já esteve apresentando um dos podcasts com a gente, na verdade 2, né? Mas ele não teve a oportunidade de contar a história dele ainda, né? Ah, gente, vocês vão me odiar, depois vocês vão me amar e no fim vocês vão continuar me amando. Ô, Karen, fala pra mim. É um típico enredo dessas novela mexicana. Novelinhas mexicanas. Eu lembro que ele ia em casa cheio de esperança. Inclusive a Júlia profetizou. Isso, minha mulher profetizou. Ele em casa cheio de esperanças e ele conversava tanto com a Júlia, com o coração. Ele abriu o coraçãozinho dele pra Júlia. E eu cá comigo incentivando, mas no fundo pensando, você nunca vai conseguir, cara. Você é um trouxa. Você nunca vai conseguir aquela garota, cara. Vida real, a vida não é uma novela. Sim, coitado. E no entanto, né? Você estava errado, né? Eu estava errado, graças a Deus, né? Graças a Deus. Azar o Deus. Graças a Deus. E você sabe que... Você sabe que você falou de novela mexicana, era tão engraçado, porque o que acontece? Um dos processos, assim, a Karen vai explicar mais um pouquinho, mas um dos processos do casamento
Foi justamente Deus... A cadeira estralou? Essa cadeira ela me denunciou. Foi justamente Deus falar com o Mateus um dia num culto. A gente foi pregar, eu fui pregar e ele foi tocar, né? E aí a gente estava ali num culto e Deus usou a pastora no final. E o que acontece? A Karen e o Mateus, eles tinham estipulado um prazo máximo, porque ele já estava cansado. Na verdade, ele me deu um checkmate. Deu um checkmate, que ele já estava cansado da Karen humilhando ele, né? Da Karen desprezando ele. Da Karen sendo tão terrível e, né, tão Você tá querendo me defender? bruxa, né? E aí, ele já tava cansado disso. Ele foi dar um checkmate nela, né? E aí, ele deu um prazo até outubro. E aí, a pastora falou assim, olha, por causa do seu coração, Deus está antecipando o prazo. Sem saber de nada. Tipo, a mulher não sabia de nada. Ela simplesmente falou isso, por causa do teu coração, Deus está antecipando o prazo e você vai ter a resposta antes do que você estabeleceu. Falou pra quem? Pra ele? O Mateus. Falou pra ele. E eu tava zoando ele na época, porque eu falei, mano, eu já tô vendo que a minha irmã tá indo na sua, a novela mexicana tá começando a perder a graça, eu acho que eu vou arranjar uma treta com você pra ter um problema com o cunhado, pra novela dar uma virada. Estaria audiência. Aí depois que Deus falou, mano, eu falei, não tem por onde correr, não. Deus falou que vai funcionar o negócio, então eu tenho que ficar na minha. Mas e aí? E aí eu lembro que nesse dia eu tinha comentado também com você sobre que eu tava pensando em adiantar o prazo. Ele deu um grito dentro do carro e falou assim, eu sabia! Eu falei, sabia do quê, maluco? Aí ele falou assim, Deus já tinha falado. Eu falei, que história é essa? Que Deus já tinha falado? Ele falou, sim, Deus falou e me contou da história porque eu não sabia. E aí me contou que essa pastora tinha falado. E aí eu até falei assim, então agora eu não vou ter esse passar de raiva. Aí ele falou, isso? Faz isso mesmo. Faz que Deus vai te pegar. Eu falei, nossa, meti a assembleia. com todo esse amor, então eu acho que eu vou esperar, eu vou falar mesmo. E Deus não criou. Eu quero começar do começo sobre esse assunto com você. A Karen, ela sempre teve assim um ideal do príncipe encantado pra casar. Conta mais aí. Sim, só errei, né? Até encontrar. Na verdade, sim, eu acho que toda mulher idealiza uma pessoa que possa estar ao lado dela, que possa compartilhar dos mesmos desejos, das mesmas vontades. Então, com certeza eu tinha um desejo muito grande de encontrar alguém que pudesse viver tudo isso comigo. E quebrei a cara inúmeras vezes, né? E pra mim, assim, foram relacionamentos bastante complicados. E o último foi o que me tinha, assim, me devastado, me deixado bem mal mesmo. Que foi quando eu passei por um processo de síndrome do pânico, porque aconteceram diversas situações, ameaças e afins, e eu fiquei muito mal. E aí eu comecei a ir só de casa pro serviço, do serviço pra faculdade, da faculdade pra igreja. Eu não conseguia entrar num shopping sem me tremer da cabeça aos pés, ou pegar o ônibus e ficar de boa, porque eu tinha muito medo de encontrar com essa pessoa e enfim. Mas por quê? Ele era um relacionamento abusivo? Chegou a ser um relacionamento abusivo? Enquanto eu estava no relacionamento, eu fui perceber, na verdade, que era realmente um relacionamento abusivo depois que tudo terminou, né? Porque enquanto eu estava com essa pessoa, parecia assim um conto de fadas. Ele sempre foi muito atencioso comigo, sempre me tratava muito bem, me fazia estar em tudo que ele estivesse. Então eu me sentia bem... Bem assim, diferente do atual. Não, é normal. É incrível, gente. Não que homem, que homem! Não sabe que ele não quer que eu esteja junto, entendeu? E aí, assim... isso tudo pra mim era como se eu estivesse vivendo um conto de fadas mesmo. Eu achava que realmente era da vontade de Deus, porque eu tinha orado, muitas coisas tinham acontecido. Enfim, e aí depois de um tempo, ele simplesmente terminou comigo do nada, falou que não gostava mais de mim, que tudo mais. Terminou comigo, eu fiquei 8 meses correndo atrás ainda, fiquei lá, falava... Eu tinha certeza no meu coração de que um dia ele ia perceber que eu tava ali, que eu era a pessoa certa. E aí, todo mundo viu que não deu certo, né? Aí depois disso,
aconteceram várias situações, e aí a gente teve umas discussões, e aí ele começou a, tipo, querer me expor, e isso foi o que causou essa síndrome do pânico, né? Porque ficou tipo uma semana e pouco me ameaçando com várias situações, e era sempre assim, tipo, eu quero muito estar com você, a gente vai superar, e não sei o que. Daqui a pouco eu falava, não consigo, e tal, porque você é isso, aquilo, aquilo outro, me chamou de vários nomes, assim, bem complicado. Prestou algumas homenagens, né? Prestou algumas homenagens. E assim, uma coisa que eu identifiquei nessa fase da vida da Karen, mesmo não sabendo os nomes, hoje eu consigo olhar, né, e perceber o que aconteceu ali, que dinâmica foi essa, né? Porque na verdade se tratava de um narcisista e de uma dependente emocional. Sim. Né? Aí lascou. A combinação perfeita, né? Do desastre. Todo dependente emocional geralmente precisa de um narcisista para se sentir importante. Sim. E o narcisista é aquela pessoa que no começo é maravilhosa com você. No começo é incrível, no começo, te leva para as nuvens, né? Te faz se achar a pessoa mais incrível, extraordinária do mundo. Só que no momento em que você passa a depender, né, ele é codependente, ele precisa de alguém dependendo dele, né? Que é o manipulador, o abusador, né, emocional. E quando ele encontra codependentes, ele já começa a mudar o comportamento. Agora ele muda, agora ele evita, se afasta, termina do nada. O que aconteceu. É porque para ele o importante é conquistar, a pessoa tem que amar, admirar e tal. Quando já está dependendo demais, aí é melhor evitar, afastar. Sim. Né? É uma dinâmica muito complicada. Mas talvez não é que ele afaste, talvez o narcisista, ele gosta desse sentimento esse sentimento de que ele é necessário para alguém. Uhum. E talvez esse desprezo é uma satisfação que ele tem de ver aquela pessoa ali correndo atrás dele. Exato. Correndo atrás dele. Exatamente. Né? E era justamente isso, tipo, depois eu fui perceber que na realidade ele já tinha me afastado de todos os meus amigos, que ele já tinha me afastado da minha família. Essa é uma dinâmica também. O que acontece? Justamente isso. Um relacionamento, quando vem de Deus, ele não te afasta das pessoas que são de fato importantes para você. E de verdade, eu vejo que essa questão de afastar das pessoas que são importantes para você é em tudo. Né? Às vezes você não é nem um relacionamento de amor mesmo, de romance, mas uma amizade, um trabalho, uma igreja que você frequenta. Não tem cabimento. As seitas, por exemplo, a primeira coisa que uma seita faz é te cortar do relacionamento de pessoas que possam te avisar que você está entrando numa furada. Sim. Entendeu? Então isso é muito louco, né? E foi justamente assim, inicialmente para todo mundo parecia um relacionamento ótimo, incrível, maravilhoso, mas depois a minha família foi percebendo e tal, e todo mundo foi percebendo, todo mundo às vezes me dava toques assim, olha, você percebeu que tá assim, você percebeu que tá assim, mas eu estava boba, apaixonada, né? E aí eu fui me deixando levar. Então, por exemplo, ele era extremamente ciumento, a ponto de um dia eu eu participava de tudo na igreja. E eu fazendo um teatro, ele cismou com a pessoa que eu tava fazendo teatro, falou que não queria mais que eu fizesse teatro. Mas também você foi fazer Adão e Eva, né? Não, fazer Lifehouse. Lifehouse? Ah, tá. E toda aquela cena da dança lá, né? Mas... Aí, cara, né? Na nossa igreja lá, onde nós congregávamos, teve uma peça de Adão e Eva. Uhum. E a irmã que foi interpretar Eva, ela quis realmente representar, então ela colocou essas roupas cor de pele. Meu Deus. Ela colocou a roupa inteirinha cor de pele, e só a roupa cor de pele. Não tinha quem não se assustasse. Eu falei, mano, se eu tirasse eu falei, não, tá... Está completamente nua essa cena. Tá nua. Foi uma polêmica gigante. Aí não tem namorado que aceita uma situação dessa. Mas no caso não era assim, né? E aí ele pediu pra eu sair. Eu saí. A única função na igreja que eu não saí realmente foi do Ministério de Louvor, porque eu bati o pé e falei, não, disso aqui eu não saio, não adianta, é o que eu amo fazer, então eu não vou sair. Mas ele só ia pra igreja, ele não participava de nada. Até participou em algumas situações, mas depois começou a virar uma coisa assim, mas você tem que estar na igreja todo domingo? Mas tinha uma festa de família dele, aí achava ruim porque eu falava assim, não, tudo bem, eu vou pra festa, fico até determinado horário, depois eu vou embora porque eu tenho meu compromisso com a igreja.
Aí ele já ficava tipo, mas todo domingo você tem que ir, mas você tem que... você não percebe que você tá o tempo inteiro lá? Nossa, mas vive em função da igreja e tudo mais. E aí eu, tipo assim, eu sempre discutia, brigava com relação a isso, porque já era uma coisa que tava ferindo um princípio meu, entendeu? E aí eu sempre batia de frente e falava, eu nasci, cresci e vou continuar vivendo na igreja e, tipo, se isso é uma coisa que te incomoda, então vai começar a estragar aqui. Porque eu não vou sair da igreja, mas também não quero estar com uma pessoa que não quer estar na igreja. Não quero estar com uma pessoa que não me acompanhe. E aí, tudo bem. Então, ele ia, sempre esteve, a não ser quando tinha festas, assim, que ele tinha que ficar até mais tarde lá. E aí eu vinha embora e ele ficava lá na festa, mas... Quando não era assim, ele sempre ia, sempre estava. Participou também de algumas situações, até de teatro, ele chegou a participar. Algumas coisas assim, ele gostava de ser participativo. Sim, mas... e assim, não é que são pessoas ruins, as pessoas não são ruins muitas vezes, só não é boa pra você. Entendeu? Você tem que estar muito ciente disso. Não é sobre as pessoas serem ruins. Muitas vezes é porque não é aquilo que se encaixa com o perfil que Deus tem pra você, com aquilo que você foi chamado. E isso é uma questão muito importante, eu acredito. É a gente saber identificar a pessoa ideal para caminhar com você. Precisa ser alguém que joga no mesmo time que você, mano. Precisa ser alguém que talvez não precisa ser igual. Na verdade, não presta ser igual. A viver aquilo que você Exatamente. E era uma das coisas que assim, eu não tinha esse apoio. Então, por exemplo, o que eu gosto de cantar, ele até me apoiava a cantar, mas ele vivia falando assim, tipo, a gente passava no shopping, não tem aqueles carinhos que cantam nos barzinhos do shopping? Aí ele vinha e falava, sei lá, você tá perdendo dinheiro. O pessoal cantando lá, e não sei o que, você tá perdendo dinheiro. Eu falava, mas eu não tô nem aí pro dinheiro. Não tem nada a ver com isso, sabe? E aí, eram coisas assim, mínimas. E eu fui perceber tudo isso depois que o relacionamento realmente acabou. Depois que, na verdade, eu passei por toda essa situação. Porque mesmo depois dele ter terminado comigo, do nada... E quanto tempo durou? 1 ano e 11 meses. Só que ele foi se mostrando mais assim, tipo, depois do primeiro ano. Então, assim, ele já não me chamava para participar do que ele estava fazendo, que era uma coisa que ele sempre fazia, me chamar para tudo. Ele sempre queria que eu estivesse presente. Então, ele não me chamava mais. Aí começou, tipo, com umas histórias, tipo, vou no boliche com os amigos. Mas não vai dar pra você ir, porque a pista é só pra 6 pessoas. E já fechou. Aí quando eu via foto, vídeo das coisas, era tipo eles em casalzinho, um menino e uma menina, um menino e uma menina, e eu não podia estar lá e ele tava lá. Aí eu ficava tipo, né, tudo bem. E aí isso foi começando a me incomodar. Eu comecei a questionar, a perguntar, mas ele dizia que tava tudo bem e tudo mais. E... foi isso, aí ele começou a ficar estranho, e aí eu tive um trauma muito grande, porque eu descobri que eu tinha sido traída no dia do meu aniversário, num outro relacionamento. E aí eu odiava comemorar meu aniversário. Não gostava de jeito nenhum de comemorar meu aniversário, porque na minha cabeça, sempre ou antes ou no dia do meu aniversário aconteceu uma desgraça e eu preferia não comemorar. E aí ele sabia disso, então ele esperou passar o meu aniversário, que é dia 6 de novembro, e ele terminou comigo dia 21 de novembro. Aí terminou comigo, eu achei muito estranho, perguntei o porquê e tudo mais, ele falou que era porque ele não sentia mais nada. E aí tudo bem, fiquei 8 meses correndo atrás, tudo. 8 meses é muito tempo, hein, quando A mãe dele chegou a falar pra mim, vai viver sua vida, você não pode ficar o tempo inteiro assim, sabe? Porque eu tava assim, pronta pra tudo. Então se qualquer momento ele dissesse, porque eu pensei em voltar com você, eu tava lá. E minha esperança era tipo assim, um dia ele vai olhar e ele vai falar assim, ela sempre esteve aqui, ela é a pessoa a fantasia, né? Isso é engraçado porque eu vivi um relacionamento parecido, né? Durante muitos anos, assim. Desde a adolescência até chegar à fase adulta, né? Por ali um total de 7 anos. E o pensamento era exatamente igual ao dela. Tipo, mano, em algum momento a gente vai estar maduro, a gente vai se encontrar e vai dar tudo certo. Sim. Mas o meu que falou algo importante, que é sobre você analisar propósitos, estações e ver se realmente aquela pessoa ela vai compartilhar da sua vida, do seu ministério, do seu chamado. Porque tem coisas que já estão ali predeterminadas a não darem certo. Sim. Mas a gente fica nessa ilusão de que uma hora os olhos vão abrir, um milagre vai acontecer e as coisas vão dar certo. E ainda mais num ambiente de igreja, né?
A Renata falou uma vez sobre não profetizar sobre esse tipo, nessa área aqui, que é muito delicada, né? Nessa época que você tá do lado de um irmão, a irmãzinha vem, o irmão vem, eu profetizo, eu vejo o casamento, eu vejo aquilo. Então é uma área muito delicada, mano. É uma área muito delicada e foi tenso pra mim. Foi tenso. Você ficou com crise de pânico, né? Ataque de pânico. Então, aí depois disso... Você também? Eu fiquei com crise de ansiedade, mano. Sim, porque aquilo te torna, tipo... Você percebe que a pessoa te afastou tanto de tudo que ela simplesmente saiu e você não tem mais nada ao que segurar, sabe? Tipo, eu me vi no fundo do poço mesmo, sim, sem ninguém ao meu redor, porque ele tinha me afastado de todo mundo. E assim, mas acho que todo mundo teve essa ilusão, né? E na verdade, é uma questão que não era sobre... Eu também não passei ileso. Sim. E assim, não era uma questão de... Tipo, a gente pode olhar com a dinâmica, com o olhar que a gente tem da terapia, né? Sim. Não existe um vilão, não existe vilões nessa história. Isso mesmo. Na verdade, foi uma fragilidade que foi encontrada em você, porque se você tivesse a identidade firmada naquela época, exatamente, você não ia se permitir abrir mão de tantos valores para poder se render a alguém. Exatamente. Né? Então tem a ver com isso. Tinha muito a ver com isso, porque eu achava, e as pessoas falavam muito isso, tipo assim, ele é bonito demais pra você. Eu já cheguei a estar na faculdade e aí mostrar uma foto assim, meu namorado. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, seu namorado? Não é possível. Quanto você paga? Quanto? Eu falei, gente, mas eu sou tão ruim assim. Que homem! E aí, até, tipo, por isso que eu falo que inicialmente parecia um conto de fatos, porque assim, ele nunca, em momento algum, enquanto a gente tava junto nesse tempo, permitiu que ninguém dissesse que eu não era bonita e tal, nada disso. Então, eu me sentia bem, porque ele falava e dizia pra todo mundo que eu era bonita e tudo mais, e era algo que eu tinha a necessidade de ouvir, porque eu não achava. Então, eu tinha a necessidade de ouvir. Então, em tudo isso, ele supriu, entendeu? Só que eu comecei a ficar dependente disso. Então, eu achava que se eu não estivesse com ele, eu não encontraria mais ninguém que me veria com esses olhos, ou que eu pudesse ser, assim, suficiente, sei lá, você entra numa vibe, assim, de, Eu não sei como aconteceu com você, mas foi quando eu decidi, né, quando eu olhei a situação, falei, mano, cara, tem que fechar um ciclo aqui, né, e deixando claro que, igual o Melco falou, não tem vilões. Eu também era um vilão daquela história. Eu era duas pessoas totalmente fora da sua identidade, vendo coisas totalmente contrárias, que só se machucavam. Então não tem vilões nessa história, mas eu lembro que quando eu realmente decidi isso, que eu fiquei muito mal, foi nesse momento que eu fiquei mais próximo de Jesus. E eu descobri uma das coisas mais importantes no meu relacionamento com Jesus, de que ele não tinha medo da minha bagunça, que ele não tinha medo das minhas crises, que ele não tinha medo de estar comigo, ele não tinha nojo de toda aquela coisa ruim, história complicada. Ele não tinha. Ele estava perto, ele queria me aconselhar, ele queria ser meu amigo. Foi nesse momento, no quartinho ali que eu não queria sair, que eu encontrei Jesus de verdade, que eu virei amigo dele. Foi nessa estação. Então, né, tem alguém assistindo aqui, talvez você esteja numa estação totalmente complicada, e é nesse momento que Jesus quer encontrar a gente, na nossa bagunça, sabe? Ele quer encontrar a gente e nos dar um novo significado, um novo jeito de olhar para aquilo. E eu tenho certeza que hoje você tem, muito a compartilhar aí. Você é uma pastora, então imagina o quanto você tem para ressignificar na vida dele. Que eu vivi tudo isso para hoje conseguir ajudar muitas, principalmente adolescentes. Eu converso muito com adolescentes sobre isso, porque hoje em dia, com tantas coisas, tipo estereótipos e coisas do tipo, a tendência é com que elas sempre se diminuam, se achem incapazes de conseguir alguém, ou qualquer merreca, elas estão ali sofrendo, entendeu? E é uma coisa que eu falo muito, sempre falei para minha irmã, para as minhas primas, para os adolescentes que a gente cuida e enfim, que precisam aprender a se valorizar, porque foi depois desse processo que eu aprendi a me valorizar. Até aprendi a me valorizar demais, tanto que o Matheus penou por causa disso. O senso de valor dela ficou muito elevado. Ele penou por causa disso. Porque... Deu uma inflacionada. Nossa, depois que isso aconteceu, que eu vivi todo esse processo, eu falei assim, tem coisas que eu não aceito mais. Deu um superávit aí, né, na valorização. Tinha que me valorizar, né? Então, tipo assim, eu parei, eu pensei, eu tô me formando, sabe? Eu tô finalizando minha faculdade, eu tenho muito pra viver.
eu quero amadurecer, eu quero conquistar as minhas coisas, então eu fui atrás do que era bom pra mim. Então eu fui, terminei minha faculdade, depois de um tempo tirei minha habilitação, comprei um carro, já tava, né? E aí, tanto que quando a gente conheceu, todo mundo tá... Eu me sentia, porque eu era conhecida no meio do pessoal como eu não era pastora ainda, mas todo mundo me chamava de pastora. E aí... Coisa estranha falava que acontece. era... Não, esse trecho que você tá contando já é após o relacionamento já lá, é após, do depois cara que eu lá. superei, porque assim, eu me vi nessa situação no fundo do poço real, e eu lembro que, tipo assim, foram crises bem complicadas, porque ele tinha esses picos de, não, a gente vai ficar bem, a gente vai superar, e aí do nada ele já vinha falando um monte de coisa pra mim. Eu lembro de cenas, tipo, de eu me ajoelhar na cozinha de casa e gritar chorando, falando pra minha mãe que eu ia morrer, que o sentimento que eu tinha era que eu ia morrer. Era um sentimento tão absurdo, uma dor tão angustiante, que parecia que meu coração a qualquer momento ia parar e eu ia morrer e já era. E aí eu lembro que minha mãe é minha família, todo mundo assim me ajudou demais nesse processo, mas eu digo a minha mãe porque ela sempre foi, na verdade, a minha melhor amiga, sabe? Não vou chorar, eu não vou chorar. Chora. Mas ela sempre foi a minha melhor amiga. E eu demorei um tempo pra perceber isso. Precisei passar por um outro processo também para poder entender que ela era a minha melhor amiga e encontrar isso nela. Então, quando aconteceu isso, ela me mandava mensagens de manhã, sabe, com versículos bíblicos, falando: a gente vai superar isso, vai ficar tudo bem. Filha, aguenta firme, a gente vai superar. Ô, Cláudia, você pode deixar ela chorar nesse momento? não quase chorando. Você estragou esse momento, cara. A mamãe vai tentar matar ele. A mamãe tá te dando, Vitor. Não, com tela na mão. Deixa, a mamãe vai cuidar mas teve disso. uma Ó, situação- papai é ex-policial, vai cuidar disso. Teve uma situação que minha mãe precisou pegar o telefone e falar: olha, para de ligar pra ela, para de fazer isso, porque eu não quero ser obrigada a chamar a polícia pra você. Eu não acho que precisa chegar nesse nível. Então, para com isso. Chega, sabe? Já deu o que tinha que dar. Porque, na verdade, eu fiquei uma semana vivendo isso sem contar pra ninguém. E eu fui contar toda a história pros meus pais quando ele ameaçou chegar e fazer uma arruaça na minha casa. E aí eu fui, falei, sentei com a minha mãe, contei toda a história, conversei com meu pai. Eu tava muito envergonhada de tudo, sabe? De toda a situação. Então, eu até falei, eu lembro que no dia eu falei assim: meu pai vai me colocar pra fora de casa. E minha mãe: menina, você é doida? De onde você tirou isso? E meu pai, assim, eu percebi, assim, o amor de Deus, o amor do pai nesse dia. Porque eu lembro do meu pai olhando pra mim com os olhos cheios de água, falando assim: filha, eu jamais faria isso com você. Eu jamais, sabe, te colocaria pra fora ou desistiria de você por conta de um erro. Nunca. Quem sou eu pra poder julgar um erro? E aí eu falei: meu, que é isso? Então, assim, mesmo com todo essa situação, esse sofrimento, eu sou muito grata por tudo que aconteceu, porque me fez enxergar muita coisa, me fez amadurecer demais. E, tipo, se hoje eu posso, de alguma forma, ser uma referência, é porque eu vivi tudo isso e eu tive base, tive a minha família, sabe, ali comigo o tempo inteiro me ajudando. Então, depois disso, eu senti muita dificuldade. Eu fiquei 6 anos solteira, mas esses 6 anos eu fiquei mais ou menos 3 anos sem conseguir sair para lugar nenhum. Eu não ia, até na faculdade mesmo, o pessoal me chamava para ir no cinema, para ir nos lugares, e eu até saí uma vez para ir no cinema, e quando eu entrei no shopping, eu entrei em desespero. Desespero. A única coisa que eu queria fazer era sair dali pra minha casa, porque eu entrei em desespero quando eu entrei no shopping. Eu morria de medo de encontrar com ele, sabe? De ele querer me expor na frente das pessoas. Então eu morria de medo disso. E aí, depois de um tempo, foi quando a gente começou com os movimentos Arrow, né? Que a gente começou o Mel conheceu o pessoal, e a gente começou a fazer vigílias. E aí foi que eu comecei a sair mais. Então, tipo, antes disso, a minha vida era casa, trabalho, faculdade, casa. E nos fins de semana na igreja. Era tudo que eu fazia. E aí,
a gente conheceu o pessoal, eu comecei a ficar bem mais aberta, né, a poder sair. Eu já tinha tirado a minha habilitação, então para todo lugar que precisava levar o mel, eu ia dirigindo. E eu gostei muito, assim, de estar com a galera e tudo. E aí foi quando a gente conheceu, todo mundo, né, do Aero Raiz, que a gente chama, e conheceu o Matheus, que era uma pessoa que eu admirava demais, admirava muito, muito mesmo. E, inclusive, com esse meu ex-namorado, a gente tinha ido no encontro jump que eles faziam, e a gente tinha visto o Matheus cantar. E aí eu lembro que a gente ficou, tipo assim, de boca aberta, falando, cara, nossa, ele canta demais. E a gente até zoava falando que ele era cantou. A gente falava que o Matheus era o Melk 2.0, né? Porque o Matheus sempre gostou de ser estilosinho e tal. Era meio forçado. Eu conheci o Matheus porque ele dava uma forçada. Eu já vi umas fotos, Olha! Falei, Mas mano, Deus inventou ele, eu ficava graças tentando entender. Falei, mano, será que é estilo? É moda? Tá na... É crise de identidade. É crise de identidade? Eu não consigo discernir isso. Eu assisto, graças a Deus, pelo cabelo cortado. Ô, Glória! Foi um passo importante na E vida sabe dele. que foi uma oração em secreto. uma tentativa para te conquistar também. Sim. Foi uma dos passos. Mas foi uma oração em secreto. Eu falei, Deus, com esse cabelo não rola. E eu estava lá. Não rola esse cabelo, então, por gentileza, fala aí no coração dele pra ele cortar, porque eu não vou falar nada. E aí, depois de um tempo, ele apareceu com o cabelo cortado, e aí foi melhorando, né, a situação. Mas, tipo, a gente começou a andar junto, e eu lembro que a primeira vez que o Matheus foi lá em casa foi com a Sandrinha e com a Neide. E eu achei mó legal, né? Eu falei, caraca, aquele menino que a gente tinha visto e tal, porque... Na verdade, antes disso, eu lembro de ver o Matheus entrando com a ex-namorada dele no Segura Minha Mão, que eu falei, cara, que moleque nariz em pé. Que ele chegou no Segura Minha Mão atrasado, passando lá na frente, de mão dada com a menina, mó nariz em pé, porque ele quando quer, né, estufa o peito e vai. E aí ele foi, mó nariz em pé, passando com a menina, e eu fiquei daqui assim, nossa, que ridículo, gente, chegou atrasado. Aí agora... Chegou atrasado, ainda saiu nariz em pé com a namorada. E aí depois ele apareceu lá em casa e falei, nossa, que legal, né? E aí, no dia que ele vier aqui, ele vai poder contar da parte dele, mas diz ele que nesse dia ele achava que eu era noiva do Melk. Todo mundo achava que eu era namorada do Melk, noiva do Melk. Até a esposa do Melk chegou um dia que a gente foi numa igreja. E aí o rapaz chegou e falou assim, pastor, o senhor e sua esposa não querem sentar lá na frente? Aí o meu Que constrangimento. virou pro Matheus e falou assim, tá vendo? Ela é minha esposa. Eu, nos meus 18, 19 anos, quando a gente inventou de falar, agora eu quero ser jovem do Bundo. Do Bundo. Saí da igreja e fui pro Bundo. E eu e minha irmã, a gente ia pras baladinhas. E era época de lambada, era época Você do e a axé. E eu não arrumava namorada. E a Ana Paula. Eu e minha irmã Ana Paula. Né? A gente não pode falar. A Ana Paula, a minha irmã mais antiga. E a gente ia junto e assim, mano, eu não sabia chavecar a mina. Tinha vontade, mas não tinha coragem. Não tinha o traquejo. Né? Eu ficava ali como um monstruário. Chegava na baladinha, dava aquela encostada na parede, botava o pezinho na parede e ficava ali metendo a bala. Logo, ninguém me notava. E aí tinha minha irmã, porque ela também ia comigo, e como ela era da igreja, ela não arrumava namorado, então nós dançávamos junto. E aí todo mundo achava que axé, seja lá o que for, graças a Deus ninguém filmou esses momentos. Eu pagaria pra ver. E eu ficava super constrangido quando alguém achava que ela era minha namorada. É horrível alguém achar que a sua irmã é sua namorada. Mas foi mais ou menos essa pegada. Então, assim, a galera via vocês dois e achava que vocês eram namorados. Sim, a Alice gente... também depois. Depois eu larguei a cara e... Achava que era um triângulo. Larguei a cara e peguei a Alice. Boa, moreninha. Aí ele volta no mesmo igreja, agora é ruim. Isso, agora é ruim. Ainda pra ajudar, na época, a gente tirava foto, aí ele colocava foto, tipo, no perfil do celular. Então todo mundo achava que a gente era um casal. E aí o Matheus falou que ele foi lá em casa e aí ele achou que a gente era... noivo e tal, e aí mandaram chamar as filhas do pastor, né, que tava lá, no caso meu pai. Aí cheguei eu e a Alice, aí ele disse que não, ela não é esposa do Mel, que ela é irmã. Cara, é muito constrangedor quando você é filho de pastor, tipo, chama o filho do pastor lá e tipo, é meu filho, você fica, tudo bom, querida? Sabia quem é, legal.
Mas era pra receber profecia, então ela era. Só que nesse dia, até a Sandrinha depois falou pra mim, ela falou, eu fiquei assim, abismada, porque eu tinha entregue uma palavra pra cada um que tava lá e Deus não me mandou entregar nada pra você. Falei, sacanagem, né? Achei isso errado, achei que é um certo preconceito da parte do Senhor, mas tudo bem. E aí, depois disso, o Matheus, eu acho que ele pegou meu número com o Mel. Foi com você que ele pegou meu número? Não sei. Do nada, ele me chama no WhatsApp. Aí, direto. Pra chamar, né? Pra um culto? Isso, porque aí o pastor Jailson, que é o líder de jovens de lá da Aliança, queria me chamar pra poder pregar. Eu falei, gente, eu pregar? Chama o Melk e tal. E aí o Melk ficou, não, você vai, não sei o que. Eu falei, misericórdia, vou falar o quê? Aí tudo bem. Aí contei o meu testemunho com relação a isso. Não, você falou mal de mim. Não falei mal de você. Você contou o seu testemunho em relação à sua identidade. Foi com relação à minha identidade, porque eu vivi um outro processo com relação a isso também. Porque eu sempre... Na verdade, eu tentava ser o Melk, entendeu? Na verdade, era isso. Eu achava, tipo, que Começou a tomar hormônio pra ver se nascia barba? Na época, ele não tinha barba. Não tinha barba. Ah, não tinha barba. Não. Mas era porque, assim, eu sempre fui muito... Ninguém acredita, mas eu sempre fui muito introvertida. Então, eu tinha vergonha até de pedir qualquer coisa pro meu pai e pra minha mãe. Eu chegava no Mel e falava assim, Mel, pede pra mim uma bolacha. Entendeu? E aí ele ia lá e pedia. A gente ia em festa, ele ficava bravo comigo. Porque eu sentava e ficava assim, pega um refrigerante pra mim. Aí ele, pega você, levanta e vai lá. Não, eu ficava a festa todo dia sem comer. Mas se ele não fosse buscar, aí ele ia, buscava, eu ia comer. Então eu tinha muita vergonha de tudo isso. E aí, meio que pra compensar isso, eu me aplicava em tudo que eu fosse fazer. Então, na minha cabeça, eu nunca tinha ouvido dos meus pais, por exemplo, eu tenho orgulho de você. E não que eles nunca tivessem dito ou comentado com alguém, mas eu não ouvia. E aí, tipo, eu criei esse sentimento de que, já que eu não conseguia ser tão espontânea, assim, como o Melk era, então eu precisava me esforçar muito na escola pra dar orgulho, entendeu? Então, eu lembro, eu tava na quinta série. Era, tipo, as primeiras semanas de aula, o professor de inglês deu uma prova. E aí eu fiz a prova, eu tirei 8 na prova. E eu chorei compulsivamente, porque eu falava assim, a minha mãe vai me matar. Eu tirei 8 nessa Minha prova. mãe que era vilã da história. Minha mãe não tava nem aí. Minha mãe, ela não precisava ficar nem olhando o caderno nosso, porque, tipo, a gente nunca deu trabalho assim na escola. Isso é verdade. Então, ela não precisava ficar olhando nada. Chegava na reunião, só o professor falava, seu filho é um excelente aluno, e ela ia embora, entendeu? Minha mãe nunca olhava meu caderno. E nem eu olhava meu caderno. Lembro que eu estudei a 5ª e a 6ª série com o mesmo caderno. Tinha um caderno de 8 matérias, nem lembro. Eu usei ele nos 2 anos. E não tinha WhatsApp, rede social. Século passado, né? Claro, só dormia mesmo. Era só o caderno. Aquela, né, não anotava nada. Meu caderno era a imagem do fracasso. E aí, tipo, minha mãe nem se preocupava com nada disso. E aí eu lembro que uma vez a gente tava no ensino fundamental, a diretora da escola chamou minha mãe, porque ela chamou a gente um dia pra fazer um projeto. E na hora que ela chamou, eu já entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Minha mãe vai me matar. Foi o caminho inteiro da sala até a diretoria. E ela tinha chamado a mim e mais 2 pessoas. E eu saí, e minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar, o caminho inteiro. Aí a diretora da escola, que é até hoje, né, a Gislene, ela chamou minha mãe e falou assim, eu queria entender, né, porque, assim, a Karen ficou muito nervosa quando eu chamei ela e tal. Ficava o tempo inteiro falando, minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar. Eu disse assim, se você cobra bastante ela, minha mãe... Quer matar a sua filha, então? Minha mãe falou, eu vou matar? Gente... Que história é essa? E a professora Mas eu fazia um drama, porque eu queria tirar as melhores notas, ser a melhor aluna da classe. E por mais que eu fizesse isso, o Melk, tipo, se sobressaía. E eu tinha raiva disso, mas ao mesmo tempo ninguém podia falar dele, porque eu entrava na briga, entendeu? E aí verdade. eu ficava nessa, então, de ser, tipo, a melhor aluna da escola. E aí eu contei sobre esse testemunho, que foi um processo pra mim. Inclusive, a Jo foi muito importante nesse processo pra mim, porque é ela que identificou o meu senso de injustiça. Um dia na escola eu arranjei uma briga lá.
arranjei uma briga por causa dos outros. Eu achei muito injusto uma situação que aconteceu. E aí... Comigo, né? Eu acho que foi com você. Foi. Eu achei muito injusto. E aí teve até uma situação que eu quase fui pra cima do menino, me seguraram. Porque o menino começou a xingar o Mel, que eu falei, não, chega, meu irmão! Fui pra cima dele. E aí a Jo falou, epa, garoto, o que é isso? Esse senso de injustiça? Eu falei, senso de justiça nada. Só, né, tô na minha aqui e tal. E aí ela começou a trabalhar isso comigo e perceber tudo isso. E foi depois desse processo que eu consegui ver realmente, tipo, e ouvir dos meus pais que eles tinham orgulho de mim, de quem eu era e tudo mais. Então eu sempre tive um sentimento muito de as pessoas gostavam de mim pelo que eu fazia e não pelo que eu era ou que eu tinha alguma coisa para inserir na vida delas ou para agregar, mas sim porque eu sabia fazer muita coisa. Então hoje eu falo que eu sei fazer muitas coisas. Eu sei fazer cabelo, eu sei fazer unha, eu sei fazer sobrancelha, eu sei fazer crochê, eu sei fazer tricô, eu sei costurar. Eu sei pintar, eu sei fazer um monte de coisa. Fuxico, faz fuxico também? Fuxico? Fuxico, Não, fuxico eu nunca fiz. É? Mas se pegar faz, porque ela tem uma capacidade assim em relação à mão, sabe? Tipo, Bezalel mesmo, sabe? Bem artística, né? Então, o que ela pegar, ela eu faz. lembro que na escola teve um projeto, precisavam fazer uns Você tá rindo do Bezalel, né? Precisavam fazer uns vestidos para as meninas lá. E eu tinha que fazer uma apresentação também. A gente ia apresentar o Fantasma da Ópera, ia fazer um musical. No caso, eu era a mulherzinha do Fantasma da Ópera. O E eu era o Fantasma da Ópera. E aí, o Mel que tinha o figurino dele lá e a máscarazinha do fantasma, e eu precisava de uma roupa. E na realidade eu queria fazer o vestidão. Não sei se alguém já assistiu o Fantasma da Ópera, né? Mas tem uma parte que a menina é reconhecida lá pra poder cantar, que ela tá com um vestidão enorme, assim, bolão. E aí eu queria fazer aquele vestido, só que o único material que eu tinha era TNT. E não tinha branco, inclusive, na escola, tinha acabado. Aí eu peguei um TNT roxo, porque era a minha cor favorita, e fiz um vestido de TNT, costurado e tudo. Ficou muito Você não legal, chegou nem a né? cogitar a cortina da igreja lá do teu pai. Não. Nessa época, a gente já tinha entrado na visão celular. Igreja moderna. tinha Não tinha mais, não tinha mais cortina, não. Tava tudo mofando dentro do guarda-roupa, as cortinas. Não tinha mais cortina. Essas cortinas depois tinham virado pano pra dança. É verdade. Era tudo pano de dança. Cortava e usava como pano de dança. Sabe aqueles panos pra você ficar assim e tal? Inclusive, deixa pra lá. Pô, Fazendo aquela bagunça dentro da igreja. Inclusive o Mel que já foi da dança, Pula. inclusive ele era Denúncia, muito bom. denúncia. Imagina Não, quão mas, ó, gracioso era. Não, era top. Muito gracioso. Pergunta pra Júlia, ela lembra. Ele Ela fazia lembra. uma dança comandada que ninguém conseguia seguir. Como que é? Dança comandada, que a pessoa Ah, tá na sei, frente, você sei. tem que ir fazendo os E passos. ele se é jogava condução, no né? chão, Condução, ele tinha uns né? negócios assim, Condução. desce, sobe, e a gente ficava assim, ele vai matar a gente. Subindo e descendo. Assim, Até o chão. fazia de tudo. Muito gracioso. Gracioso. Posso imaginar. Claudio, você tentou imaginar essa Era mais ou menos. imaginar, porque o meu cunhado também era da dança. Era mais ou Leandro menos aquele- Bartoski, gostaria de Meu, falar. era da dança. Você não lembra? Leandro Bartoski, atual contrabaixista, ele toca muito com Dionísio. Participou por alguns Procura aí anos do no seu Ministério de Instagram, Dança. Leandro da CBI. Bartoski. Leandro Bartoski. Bartoski. Eu lembro. Pode procurar. Eu Ele lembro já que foi do Ministério de Dança. o primeiro seminário Muito que a gente gracioso fez lá, que até a Júnia participou, o Leandro Bartoski, ele ministrou como Sim. ministro Eu de não dança lembrava. e tal. Você sabe que a minha memória não é assim tão Sim, boa. eu lembro do Leandro Bartoski lá na dança. Mas foi isso. Mas aí, eu na dança era mais ou menos aquele Patrick do ídolo, sabe? Extravasa, libera e joga tudo pro ar. Se tiver aí, ó, se você quiser procurar aí, Gê, põe o Patrick aí pra galera poder ver o que eu tô falando. Extravasa, libera e joga tudo pro ar. Eu quero ser feliz antes de mais nada. Extravasa, libera e joga tudo Aí, pro Patrick, ar. aí, Você bota vai o passar Patrick aí. vergonha, não faz isso. Não tem problema. Mas enfim. Superado. Eu contei meu testemunho com relação a isso e o Matheus disse que não ouviu absolutamente nada porque ele estava tocando enquanto eu estava ministrando e ele disse que ficou lá só me olhando, me O admirando. teclado estava babado no final. Tá babado? E aí depois disso foi a saga, né? Porque quando um dia ele disse que já estava gostando de mim, mas a gente conversava e tudo mais e eu tava levando como uma amizade. E aí num dia ele descobriu que eu tava gostando de outra pessoa.
Cara, isso é triste. Eu passei por isso, Cláudio. E sabe o que é o pior? Eu só quero sua amizade. Não, sabe o que é o pior? Eu não falei assim, eu comentei com a outra pessoa. E aí ele ouviu, entendeu? Aí ele veio me questionar, nossa, eu ouvi o que você falou. Eu falei, aí eu levando como amizade, falei, ai, amigo, então. Não, o cara começou a ser um confidente, sabe? Isso é triste, Você acredita? Ele começou, só que ele era o cara falso. fica na posição como, eu vou abandonar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. É a friend zone. Ele era falso, porque ele pegava, tipo assim, foto da gente, tava toda a galera, ele pegava foto, cortava, eu e a pessoa. Nossa. Aí ele mandava pra mim com o coração. Esse era gado, mano. Ó, o prêmio gado 2018 vai para você, meu filho. Meu Deus. Ele era muito assim, então, tipo, eu nunca ia imaginar que ele gostava de mim, porque ele dava tanta força pra eu ficar com a outra pessoa, que eu falava, nunca nessa vida. Cara, eu tô com vergonha, mas eu vou dizer uma coisa pra você, eu fazia a mesma coisa. Olha, mano. Eu gostava da mina, eu não me revelava a ela Mas era mó e ajudava ela a arrumar o mínimo que ela queria. Mano. É um sentimento muito estranho. Até hoje eu não consegui entender. Eu acho que é inferioridade, mano. Será? É. Eu acho que era a necessidade de ser aceito, medo de perder a pessoa. Inferioridade, pode crer. Que fita. Porque se você não tivesse essa inferioridade, acho que você E tipo ia pra assim, cima. ele me colocava num pedestal, assim, tipo, se ele conversava comigo até a respeito dessa pessoa, e ele ficava assim, você tem que contar logo pra ele que não sei o quê, porque você é um mulherão e que não sei o que lá, você é outro cacife. Uma mulher bem apanhada dessa, uma mulher bonita. Lá em cima. E você não percebia. Não, eu falava assim, nossa, meu amigo, muito obrigada. E aí, tipo, eu fui Meu perceber, melhor na amigo. verdade, eu fui perceber, na verdade, no dia que a gente tava comemorando o aniversário dele no McDonald's. E aí, eu não consigo lembrar o que a gente tava conversando, como que era. Eu lembro que eu tava com o celular na mão, assim, e aí eu só fui parar e prestar atenção e eu só vi a Nathalie virando pra ele e falando assim, você quer que eu conte? Denúncia. Você quer que eu conte? Aí ele arregalou o olho, porque tava sentado ele na minha frente, a Nathalie aqui e o Melk aqui. E aí ela falou, você quer que eu conte? Aí ele fez, não conta, fica quieta. Aí o Melk já pegou na hora, aí pegou e falou assim, se você contar, vai afetar alguém que tá aqui ou não? O Melk já... Aí Já sabia! Aí Já ela jogou falou, nele, vai. Aí ela falou, vai afetar. Aí na hora eu ouvi um negocinho assim, Matheus gosta de você. Um pouco antes eu já tinha sacado, na verdade. Eu lembro que a gente foi ministrar na Amor e Obra, você até tava junto. Deixa eu fazer um som lá com a Eurosound. E aí a gente foi ministrar lá, no Amor e Obras. Aí tinha um menino que era o Andy. Sim. E o Andy, na época, tava afim da irmã dele, da Patrícia. Sim. Aí ele falou assim, Andy, faz não sei o quê, porque quem quer ser cunhado não tem moral comigo, não. Eu falei, Matheus, quem quer ser cunhado não tem moral? Aí ele... Meu! Fez que nem a Chiquinha, né? Como você tá sabendo disso? Eu falei, filho, eu observo tudo, mano. E eu tava moscando. De mim nada escapa. Eu tava nem ligando, e aí, tipo, depois desse dia, na minha cabeça, eu continuei sendo a mesma pessoa, mas ele disse que eu virei a bruxa a partir desse dia. Ó a cara dela, de bruxa. Porque ela vai... Providencia uma bruxa. Não, Eu fiquei viciado nisso. Inclusive, Elaine. Nossa, tem um grupo. Bom, tem um grupo, olha só quem a gente aprontou com a Elaine. Tem um grupo de amigos dela que agora a foto principal é ela de freira. Nossa. Queremos mais, G! Nos dê mais entretenimento. Temos uma bruxa. Atimo Filmes, por favor, nos ajude. G e Gabriel, providencie uma bruxa na Karen. Pois é, tipo, depois disso a gente ficou nesse processo, aí teve um dia... E aí você vai de um extremo pro outro, né? Tipo de... o cara que ela corre atrás que não quer ela, mas agora o que corre também vai ter que pegar. Não, eu incorporei a música da Marília Mendonça. quer. Exatamente. E aí o que aconteceu? Era eu me debulhando lá pro abençoado que não queria nada. E ele, sabe, ele me incentivava. Então, chegou uma época que ele começou a falar assim, eu acho que você deveria falar pra ele. Porque acabava logo com esse sofrimento e não sei o quê. E eu lembro que na época... Eu tava falando com a Cris e a Cris ficava, eu acho que não é a hora de você falar nada. Aí eu ficava naquele, vou falar, não vou falar, E agora? vou falar. E aí teve um dia que eu conversei até com a Renata e tudo, e falei, Renata, eu não tô aguentando mais, porque esse negócio já tá me incomodando e tudo.
E aí eu conversei bastante com ela e aí decidi contar e ser muito sincera assim, falar, olha, tô te contando só pelo fato de que eu não quero que fique tipo conversinha dos demais, mas é isso, eu gosto de você, mas assim, assim como a gente aprende a superar uma pessoa que morreu, imagina quem tá vivo, entendeu? E já era. E aí pronto, aí depois desse tempo ainda tive uma outra situação, porque o Matheus tinha recebido uma palavra da Júnia, falando que ele ia... Foi lá em casa, que eu ia procurar ele. Não, isso falando aí não que eu ia procurar ele. É isso mesmo. Aí, tipo, ela falou que eu ia procurar ele e tudo mais. Aí terminou uma aula do Espaço das Águias e eu falei pra ele, eu preciso muito conversar com você. Aí já era, ele já foi... Aí ele já foi todo ele já foi na ponta, tal, e eu fui pra com a contar que sapatilha uma na outra ponta. pessoa tinha falado que gostava de mim, eu tava querendo dar uma chance pra ela. Caraca! O cara vai da felicidade extrema à profunda decepção. Pois é. Aí depois disso não deu certo, porque esse aí também era doido de pedra, e aí... A Karen tá expondo, mano, a sociedade brasileira. Mas só a pessoa vai saber. Só a pessoa vai saber, enfim. Aí não deu certo, e aí depois disso, eu comecei a ficar, tipo, meio enciumada do Matheus. Mas eu, tipo assim, ao mesmo tempo eu não queria demonstrar nada. Eu ficava brava, porque ele se importava demais comigo, então eu ficava muito brava com ele por isso. Coisa assim, de encher o saco. E aí, tipo, ele se preocupava de eu tomar café da manhã. Aí eu ficava, nunca tomei café da manhã na minha vida, por que vai ficar enchendo meu saco pra tomar café da manhã? Essas coisas assim, eu ficava nervosa com isso. E ao mesmo tempo, a gente tava fazendo CTA, e ele já tinha cortado o cabelo nessa época, que foi a primeira situação que, tipo, eu bati o olho nele. Um dia depois que ele tinha cortado o cabelo, a gente tinha ido pro reencontro, e eu cheguei na igreja, fui organizar minhas coisas e tal, fui acertar, arrumar a mala, enfim, aí eu cheguei, coloquei minhas coisas na cadeira, aí eu olhei pra frente e ele tava ministrando louvor, e na hora que eu olhei, me deu um negocinho no coração. Aí eu parei, abaixei a cabeça e fiquei, misericórdia, 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 misericórdia. Não levantei mais a cabeça naquela ministração de Nunca louvor. durou tão profundamente. Nossa, eu fiquei de cabeça abaixo e falei, meu Deus, o que é isso? Aí o reencontro todinho, eu via ele, me dava um negócio. E eu ficava encucada, porque ele via a gente tomando café e ele não vinha conversar com a gente. E aí eu ficava tipo, nossa, né? Lá fora, todo querendo conversar. Aqui fica esnobando, beleza. Era tudo que você precisava. Aí tá bom, eu fiquei esnobe do gordinho. Aí até lá, abracei ele, pedi perdão, porque eu já tinha sido uma bruxa feia com ele, né? E tal, pedi perdão e tudo mais. Naquele dia a gente voltou do reencontro, tudo lindo. Eu lembro que a gente foi na pizzaria, até fiquei sentada assim pertinho dele e tudo mais. Eu acho que o bichinho falou, nossa, agora vai. No minha garota. Gente, e eu tinha comentado com a Dani, eu falei assim, Dani, eu não sei o que tá acontecendo comigo, porque aqui, eu não sei se é porque a gente tá trancado num sítio, mas eu olho pro Matheus me dá um negócio, eu não entendo meu coração. Aí ela ficou toda empolgada, né, e tudo mais. Aí quando foi no dia seguinte, acabou o encanto. Aí eu já não aguentava mais ele enchendo meu saco de novo, ficou aquele negócio. Aí tudo bem, aí foi passando um tempo, foi quando ele me deu o checkmate. Na verdade, eu comecei a ficar enciumada dele com a Dani, porque ele sempre foi muito de abraçar. O Matheus é muito toque físico, então ele gosta de abraçar, ele gosta de conversar. E aí nisso ele chegou e chegava no CTA e saía abraçado com a Dani, e eu ficava só daqui, eu olhava e falava, sei lá, ninguém vai nem acreditar que ele gosta de mim, porque ele fica agarrando todo mundo. Aí eu ficava pistola. Não é nem sobre os ciúmes dela, é sobre acreditarem que... os outros. E aí foi isso. Aí nisso, depois de um tempo eu comecei tipo, a jogar um verde pra ele, né? Comecei a falar assim, vai lá com sua melhor amiga, e não sei o que, vai lá com sua melhor amiga. Aí ele falava assim, você é minha melhor amiga. Eu falei, eu não sei de mais nada da sua vida. Aí ficava, eu lembro que um dia a gente tava fazendo chamada de vídeo, aí eu falei assim, não sei tava evoluído já nessa hora. Mas vai lá conversar com a sua amiga. Aí ele falava assim, ele falou, você é minha melhor amiga? Eu falei, não, melhor amiga é a pessoa com quem você conta tudo. Ele falou, mas eu só converso com a Dani aquilo que eu não posso falar pra você. Aí eu falei assim, mas o que você não quer falar pra mim, eu já sei. Aí ele falou, não, você não sabe. Eu falei, sei sim. Ele, não, você não sabe. Eu falei, lógico que eu sei. Ele falou, você não sabe, porque eu nunca contei pra você. Você vai saber no dia que eu falar pra você. Aí eu falei assim, então me fala, né?
Aí ele falou assim, não vou falar pra você por aqui, eu quero falar pra você olhando nos seus olhos. Ai, que lindo, porque que você honra. olha só, porque você tá acostumada demais com um cara que chega pra falar coisa pra você pelo WhatsApp. Olha o cara. Aí na hora eu falei, stalkeou a história, já sabia o que estava acontecendo, falou fazer diferente. Aí eu peguei e falei, então tudo bem. Então, né, já deu aquele negócio. Falei, não, carinha de atitude. Aí tudo bem, depois a gente foi, ele falou, eu quero conversar com você e tudo. Eu enrolei pra caramba pra gente poder ir no cinema. Enrolei, gripaloei, diria direto. Ai, não vai dar, tem um compromisso, não sei o que, não vai dar. E conseguimos um dia aí, e aí ele foi e me contou tudo que tinha acontecido e tal, e aí a gente conversou. Mas depois desse dia, eu ainda fiquei alguns meses assim, tipo, não deu em nada. Aí foi no dia que ele decidiu me dar um checkmate. Eu lembro que ele sentou assim, ele me chamou pra conversar lá no espaço, sentou na mesa e já começou a conversa assim, eu sou uma pessoa incrível. E eu tava nesse dia de TPM, revoltada. Eu sentei, coloquei o pé em cima da mesa e fiquei sentada assim, ó. Nossa, olhando bem assim pra cara dele. Aí ele falou, eu sou uma pessoa incrível, falando disso que você não é. Aí, tipo, ele falando... O maior clima. Ele falava as coisas e tal, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e eu falava, em momento algum eu falei que você não era isso. Aí ficou e ele bravo. Aí ele foi e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou te esperar para da vida. Ou você, eu quero que você estipule um prazo, você vai orar dentro desse prazo, e se você tiver uma resposta positiva, beleza. Mas se você não tiver uma resposta positiva, eu vou seguir minha vida, mas você também nunca vai saber se eu ainda gosto de você ou não. Eita. Aí eu falei, aí não dá, né? Aí complicou, mas eu continuei firme, olhei pra cara dele e falei, beleza, só que eu quero uma semana pra poder te dar o prazo. Ele tinha te dado o quê? Quanto tempo? Não, ele falou que eu podia estipular. Ele ainda falou assim, se você me disser 2 anos, eu vou esperar 2 anos, contanto que você ore. Oi? Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, mas eu quero um prazo pra te dar o prazo. Aí ele falou, tá bom. Aí eu saí de lá pensando, vou falar mesmo 2 anos, que aí eu fico, né, mais tranquila. Aí depois eu falei, não, 2 anos é muito tempo, né? Aí eu falei, 1 ano tá bom. Aí não, eu falei, fiquei agoniada. Eu falei, tá bom, 6 meses. Aí eu falei pra ele, 6 meses. Só que desses 6 meses, 4 meses eu tava cagando e andando. Eu não tava nem aí. Não orava birosca nenhuma, não tava nem aí. Aí, ele, quando foi chegando próximo, né, nesses últimos 2 meses, aí eu fui e falei falei assim, pensei, né, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, né, já tô ficando velha. Já tô aí com 24 anos, tenho que tomar um rumo na minha vida. Ficando velha, todo mundo. Não, mas é porque assim... é porque assim, nas minhas contas, eu ia me casar com mais ou menos 20 para 21 anos, com 23 já estaria grávida tendo meu primeiro filho. Então eu já estava atrasada nos meus planos. E aí eu falei, não, tem que tomar um rumo na minha vida, também não posso ficar enrolando aí o menino, né, vamos lá. E aí comecei a andar mais com ele, tipo, já andava em agendas, coisas assim que ele sempre me chamava, mas de estar mesmo com a família dele, para poder ver o pessoal. E todo mundo, minha sogra me apresentava para todo mundo, na época não era minha sogra, mas me apresentava para todo mundo assim, essa aqui é minha nora. E eu olhava para casa e falava, não sou sua nora. Aí ela fazia, é sim. Ela daquele jeito dela, né? Uhum. É sim. Aí eu fazia, não sou. E aí me apresentavam assim, nossa, teve várias situações que eu fiquei morrendo de vergonha, porque me apresentavam assim, tipo, no meio da igreja. Foi na base do constrangimento, né? E aí tá, eu ficava, mas vamos lá, quando você fala que você deu o prazo lá de 6 meses. Sim. Nesse período que você deu o prazo de 6 meses, você já tinha uma noção do sentimento que você tinha? Eu não tinha sentimento nenhum. Por ele? Não beleza, tinha. aí passou o tempo, ficou faltando uns 2 meses, aí você entrou aí nessa. Eu comecei a aí falar. você entrou na paranoia, tô velha, preciso dar um jeito na minha vida, não sei o quê, e papapá. Aí ali você já mensurava uma opinião sobre ele ou uma resposta para dar para ele. Eu sempre achei que ele seria um marido incrível. Eu via ele. Mas não existia um sentimento. Não, eu não conseguia olhar pra ele e tipo falar, não, ele como vai meu ser homem. meu marido. não conseguia. Mas eu sabia Mas tinha um carinho, uma consideração. Sim, eu sabia que quem casasse com ele seria muito feliz, ele ia tratar como uma rainha, e eu falava pra todo mundo, quem casar com o Matheus vai ter muita sorte. Só que eu não conseguia me ver casada com o Matheus. E aí, tipo, eu falava, beleza, a mulherzinha vai ter muita sorte, mas essa mulherzinha não sou eu.
E aí foi passado o tempo, e o pessoal começou, tipo, a pesar muito na minha. Tipo a gente ia num lugar ministrar e todo mundo falava assim, ai, mas vocês são um casal, porque vocês têm uma química. Ah, não, o pessoal dá uma biscoitada. Nossa, aí eu ficava, não. Aí, tipo, eu começava a tratar ele mal, porque eu falava assim, o pessoal já arrumou tanta mina pra mim, ideal, perfeita, e não tem nada. Porque a voz de vocês casam, e eu comecei a falar, eu não vou mais com esse menino. Porque às vezes a pessoa ela chega numa situação que tá demorando tanto que o pessoal começa a dar aquela acelerada. O pessoal começa a dar aquela ajudada, né? Incomodado. E aí eu peguei e falei assim, olha, até teve uma situação que a gente tava lá na MCI e uma pessoa chegou e falou, a gente terminou de ministrar, a pessoa chegou em mim e falou assim, vocês vão casar quando? Eu falei, eu não vou casar com ele. Ah, você vai casar com ele sim, porque tem propósito e não sei o que lá. E começou, tipo, a falar. Aí eu falei assim, mas eu não tenho sentimento nenhum e tal, não sei o que, e tipo, ignorei. Só que aí chegou um outro dia que essa pessoa chegou em mim, na verdade, quando o Matheus entrou, ela já foi abordar o Matheus perguntando quando que a gente ia casar e perguntando pro Melco se ele que ia fazer o casamento. Aí o Matheus disse que chegou e na hora que ele viu ela falando isso, ele falou, mano, eu vou sair daqui que vai sobrar pra mim. Porque no primeiro dia que ela falou isso, só tava eu e ele, e na hora que a gente foi embora, gente, eu fiquei de cara fechada. Do Belenzinho até Guarulhos, de cara fechada no Matheus. E eu que dirigia, né? Então, tipo, ficava de cara fechada. Aí ele parou, aí ele falou assim, vamos parar ali no Mac pra gente poder comer alguma coisa. Eu falei, tá bom. Assim, você estava namorando já, compromissado? Nada, tava nesse período de oração. Voltando do curso. Tava em que período lá do prazo? Tava em que período lá do prazo isso aí? Teve um evento lá que era de manhã, era no final de semana de manhã. Vocês foram ministrar. Isso, que a gente foi ministrar. Aí na hora que voltou, eu voltei calada. Aí ele falou, vamos no Mac. Ele sabia que eu gostava muito de ir no Mac. Aí ele, vamos, eu falei, tá bom. Aí eu cheguei assim, aí sentei na mesa e fiquei assim. Aí ele falou, você vai querer o quê? Eu olhei pra cara dele e falei, eu sempre como a mesma coisa, por que você tá perguntando? Isso é muito chata, mano. Aí ele pegou e olhou pra minha cara assim e fez, tá bom. Aí ele foi lá, chato pegou demais, o lanche, eu sempre comia lanche. Em que momento que virou a chave? Esse é o meu homem. Então. Ou isso ainda tá por vir ainda? Vai acontecer. Faz quanto tempo que eles estão casados? 5 anos de casado. Tem quanto tempo casado já? Vai dar 2 anos. Não, tem 1 ano e... Nossa, já fez 1 ano? Já. Caramba, velho. E aí a gente tava lá, tipo, a gente comeu tudo. Aí quando eu cheguei no espaço, ele ficou muito revoltado, porque logo que eu cheguei, eu fui mó de boa com o pessoal. Ai, tudo bem, como é que vocês estão? Não sei o que. Ele falou, mano, que inferno. Aí, tudo bem. Depois desses últimos 2 meses que eu comecei a me aproximar, tipo, eu comecei a me permitir ver o lado real do Matheus, tipo, parar de ficar encasquetando com tudo que ele fazia. E aí eu comecei a perceber que às vezes a gente ia nos lugares e eu sempre colocava a minha bolsa no chão, assim, do carro do passageiro, e ele sempre pegava a minha bolsa, então não sei o quê. E eu percebi que um dia eu fui pedir pra ele pegar um negócio no porta-luva do carro e na minha cabeça veio de falar assim, tipo, amor, pega isso aqui pra mim. Aí na hora eu pensei de novo, falei, ô Matheus, faz favor de pegar esse negócio aqui pra mim. Aí ele olhou pra mim e falou, tá bom, aí foi, pegou e tal. Aí eu comecei a ter esses conflitos na minha cabeça, aí foi quando eu comecei a, tipo, gostar de estar perto dele, comecei a perceber que tava acontecendo um sentimento. E aí foi quando eu decidi dar a resposta. Você contando isso, a impressão que me dá, sabe qual que é? Que todo aquele narcisismo que você sofreu, indiretamente você aplicou nele. Sim. Porque eu criei, tipo assim, eu falava assim, eu não gosto de pessoa ciumenta. E é gostoso você sentir alguém se rastejando por você. E você lê, prostre-se diante de mim, filisteu. Sou filisteu, você nunca. E sabe qual é a questão? É que agora ela estava sendo alguém bem resolvida e ele tinha uma dependência. Sim. E era necessário... E ele disse pra mim... Tratar, porque ele cresceu nisso também. Depois de um tempo, eu falei pra ele, eu falei, nossa, eu me sinto muito... Eu, tipo, contando as histórias pras pessoas, eu falava, eu me sinto muito mal, porque eu fui realmente muito ruim com você. E aí ele falou pra mim assim, não é pra você se sentir mal, porque eu era tão... Eu gostava tanto de você, eu era tão dependente, que se, mesmo você não gostando de mim, você tivesse aceitado, porque era uma coisa que eu sempre falava. Eu falava, gente, eu não vou aceitar namorar com o Matheus enquanto eu não sentir nada. Porque é injusto você estar com uma pessoa só porque você sabe que ela não vai te machucar. Porque ele é bonzinho, porque ele vai me fazer bem, porque eu sei que ele vai ser um bom marido. Eu quero estar com uma pessoa pra amar ela do mesmo jeito que ela vai me amar, ou até mais.
Então, enquanto eu não sentir alguma coisa real por ele, eu não vou aceitar namorar com ele. E aí todo mundo ficava, nossa, não, gente, é uma realidade, é injusto você estar com uma pessoa só, ela não vai me fazer mal, já sofri muito na minha vida e essa pessoa não vai me fazer mal. Isso é ridículo. E aí eu falava, não vou aceitar. E aí, quando eu percebi que eu realmente estava sentindo algo, foi quando eu aceitei. E ele falou pra mim, se você tivesse aceitado quando você não sentia nada, eu tinha aceitado namorar com você. E aí poderia ser que a gente não tivesse casado e nem nada, porque ia ser sempre eu pisando e ele lá, eu pisando e ele lá, se estendendo no chão pra eu passar em cima, entendeu? E aí foi quando e mesmo assim, depois do dia que eu falei sim pra ele, eu acordei no dia seguinte e disse, que merda que eu fiz, que merda que eu fiz, que merda que eu fiz. Porque eu tinha muito medo, ele sempre foi queridinho de todo mundo amava o Matheus, e eu já era cobra pra todo mundo. Eu já era a pessoa ruim pra todo mundo. Então eu falei, meu, se isso não der certo, vão me abominar. Porque ele é o queridinho de todo mundo. E aí depois de uma semana eu recebi uma palavra falando assim, que eu tava me auto-sabotando. E a pessoa não sabia de absolutamente nada, porque eu não quis divulgar pra ninguém. Eu lembro que logo que eu aceitei, em seguida teve um café de pastores. E ele falava que o sonho dele era entrar na CBI comigo de mão dada. E aí ele falou, que o meu sonho, não sei o que, falando no WhatsApp, horas antes. E eu, é verdade, a gente vai entrar de mão dada, não sei o que. Aí na hora que foi pra entrar, eu peguei um monte de coisa na minha mão, Bíblia, celular, tudo que tinha e tal, não sei o que. Aí ele fez assim, eu tô com a mão ocupada. E entrei. Nossa. E ele ficou muito pistola. E aí, só porque eu, assim, sentia alguma coisa, mas eu não sabia ainda o que eu tava sentindo. E aí foi depois dessa uma semana que eu recebi essa palavra que eu falei, Deus, o negócio é o seguinte. O Senhor colocou no meu coração que era para eu estar com o Matheus. Eu sei que existe propósito, eu sei que existe tudo. Então o Senhor vai colocar um amor tão grande em mim que nem ele vai suportar. Mas vai colocar um amor assim absurdo. E tipo, eu vivo esse amor todo dia, porque às vezes eu tô assim parada assim, eu fico, oh meu Deus, eu tô lindo. Entendeu? E é um amor tipo absurdo, que eu paro assim do nada, às vezes e fico nessa. Deus faz. E todo mundo percebe, porque tipo assim, ele chega num lugar e eu fico lindo, maravilhoso, não sei o que. Aí o Mel sempre brinca, né? Foi muita luta, né, Matheus, pra isso. Mas melhorou muito. Demais. Então, a parte do casamento e os demais, a gente vai deixar o Matheus contar, porque o seu tempo esgotou. Né? Eu falo demais, eu sei. Foi um papo muito bom. E para finalizar, né, nós queremos que o nosso querido amigo Salomão faça a pergunta-chave. Eu acho que diante de todo esse assunto, né, eu acho que ela deveria fazer nesse contexto, né? Depois de tudo que você passou, eu acho que você carrega uma mensagem, né, sobre toda essa situação. E se você pudesse compartilhar uma frase, uma mensagem, e o mundo inteiro fosse ver essa mensagem, pessoas que estão passando ou passaram por isso, que mensagem você falaria olhando para onde? Ali, ó. Gente, só numa frase eu vou ter que falar isso? Mais breve possível, que as pessoas querem ver e ouvir. Não, eu acho que a chave de tudo é saber quem você é em Deus, sabe? A partir do momento em que eu entendi a minha identidade em Deus, eu comecei a perceber que eu precisava me valorizar e saber quem eu era. E a partir disso, todas as coisas foram se alinhando. Eu acho que quando você coloca Deus realmente no centro, todas as coisas vão se organizando. E foi aí que eu comecei a realmente viver o meu propósito. Eu estou hoje com uma pessoa que me impulsiona a viver isso, sabe? Que me ajuda em tudo, me impulsiona realmente a viver tudo isso. E vivo hoje um conto de fadas real, porque vão ter dificuldades, vão ter situações, mas em tudo eu vejo a mão de Deus, o cuidado de Deus. Eu sei que o Matheus depois vai contar sobre o casamento, enfim, mas tudo eu vejo o cuidado de Deus. Então, assim, esteja sempre com o coração alinhado ao propósito de Deus. E sempre firmado no Senhor, porque o Senhor sempre vai te direcionar a tudo. É isso. Amém. Uau, top. Muito bom, família. Uma última coisa que eu queria falar pra gente terminar esse podcast é que agora a Karen tem a honra de congregar comigo novamente. Sim, é verdade. Agora eu entendi. Vocês vão ser obrigados a me aturar agora, entendeu? Muito bom, muito bom. A gente sempre funcionou bem junto e tenho certeza que vamos arrebentar. Sei. É nóis.
E nada de colocar o pedestal lá embaixo pra mim, tá? Não, a gente coloca um banquinho pra ela. Gente, esse foi o papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido ministrados por Deus. Você que está passando por situações como a que a Karen passou, acredite, Deus pode mudar a sua história, tirar, né, do relacionamento abusivo e do desencalhamento, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio. Amamos vocês. Valeu. Tchau.